É bem provável que você já tenha aberto o seu Minecraft uma versão recente e quando foi procurar algum item que você conhecia, de repente, sem nenhuma explicação, descobriu que esse item não existia mais, que esse item não estava mais lá. E isso é relativamente bastante comum, já que diversos itens, mobs e estruturas foram esquecidas, abandonadas ou até mesmo removidas do jogo nas novas versões. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre alguma delas. E uma coisa recente foi até mesmo a alteração da textura do jogo, que ao longo desses anos foi sendo adaptada e cada vez mais modernizada. Então F aí para essas coisas que marcaram aí as nossas plays nesse joguinho quadrado. Opa, e aí? Eu sou o Léo e você está no iMine. Desde 18 de novembro de 2011, data do lançamento oficial do Minecraft, diversos itens foram adicionados ao jogo, e não podemos esquecer também dos removidos. E claro, existem sim algumas causas para a remoção de um item, mob ou estrutura. Em alguns momentos, o item é substituído por algo mais desenvolvido e não tão antiquado, e em outros, o item é completamente removido por ter servido como um quebra-galho. E um exemplo claro disso é o reator do Nether, item que só era presente na edição MCPE e simulava o Nether em miniatura. Como vocês podem reparar na gameplay ao fundo, lá dentro diversos itens e mobs eram gerados e dropados para imitar a edição Java do jogo. Até me bate nostalgia porque eu lembro exatamente que era necessário fazer um totem de pedregulho, ouro e principalmente o Nether Reactor, para então lá dentro serem gerados diversos itens e mobs para simular um Nether. Eu acredito que isso seja porque naquela época a versão do jogo em si não era tão otimizada para aguentar algo tão pesado quanto o Nether, então eles fizeram algo bem restrito e em fase de testes, e com o passar do tempo, em algumas versões posteriores, isso foi removido quando a otimização permitiu que os players da edição Bedrock fossem ao Nether da mesma forma que os jogadores da edição padrão. Por mais que seja um item conhecido, eu acho que esse é um dos mais famosos e existem alguns outros que as pessoas nem lembram tão bem assim. E a câmera é um deles. A câmera em si foi um item que só poderia ser encontrado nos arquivos do Pocket Edition na versão 0.1.0. E ela servia, como o nome sugere, com uma câmera e tirava uma print da tela. Quando o botão tirar foto era pressionado, a imagem ia parar na pasta arquivo do jogo, então era basicamente um botão de screenshot. Interessante que agora na 1.17 eles vão adicionar também uma câmera, só que ela serve para dar zoom dentro do próprio game. Então eu acho que as ideias que foram descartadas lá no passado ainda são sim úteis no presente. Às vezes só precisa de uma repaginada, de uma reformulação, para que se torne útil novamente. Outro item que foi removido do jogo é o cortador de pedras, e o cortador de pedras por si só é um bloco de decoração que não tem outras funções. Você colocava stone lá dentro e ele te dava tijolos e essas coisas do gênero. E isso foi muito tempo atrás. E engraçado que depois de removido, anos mais tarde, ele foi substituído por outro que tem a mesma utilidade. Adicionado na versão 1.14, estamos falando do novo cortador de pedras, que pode ser usado para criar blocos relacionados à pedra em quantidades menores e mais precisas do que na criação. Então o mesmo item que existia lá atrás, voltou agora com a mesma função, servindo também como bancada de profissão do pedreiro, no caso para dar trabalho aos aldeões. E essa aqui eu acho difícil vocês saberem, poucas pessoas repararam. Caso você já sabia, comente aqui embaixo, mas a flor ciano foi outro item removido, exclusivo da versão Pocket Edition, e essa flor era idêntica às rosas, mas de um tom azulado. Ela não tinha nenhuma utilidade especial, além de decoração. E agora passemos então para um dos recursos mais memoráveis do jogo, o Zombie Pigman. Os Zombie Pigman eram mobs que eram encontrados dentro do Nether, mas também podiam ser criados na dimensão padrão, quando um porco era atingido por um raio. Olha, isso aqui eu não sabia não, quem botou isso foi o roteirista. Confirma aí pra gente, editor, se realmente, se tacar um raio no porco, ele vira o Zombie Pigman. Mas enfim, eles eram mobs passivos que se tornavam hostis ao serem atacados. O Zombie Pigman era normalmente encontrado em bandos e atacá-lo, como já mencionamos antes, resultava nessa horda inteira atrás de você. E uma vez provocado, o mob podia eventualmente esquecer dessa agressão depois de um certo tempo, assim perdoando o jogador. Então foi um pouco de maldade da Mojang retirar um mob pacífico, benevolente e piedoso para adicionar uma versão orelhuda que só serve para facilitar o trabalho dos speedrunners. Sim, é isso mesmo, substituíram essas doces e feias criaturas por mobs que quando são presenteados com barra de ouro, têm chance de dropar pérolas do fim. Então comenta F aqui em respeito ao famoso Zombie Pigman, que agora foi substituído por esses plugins e plingsplansons que só fazem trocas do Nether, e existia também uma armadura craftada usando fogo. A armadura de cota de malha inicialmente só podia ser craftada usando chamas. Confira o que o Minecraft Week tem a dizer a respeito. Entre a introdução da cota de malha no Indev e a Snapshot 14W25A para 1.8, a cota de malha foi fabricada com fogo. A partir dessa Snapshot, o fogo não pôde mais existir como item de inventário e a receita em si foi removida do registro de receitas do jogo. Bizarro, né? Você podia manipular fogo dentro do seu inventário.
e até a versão 1.9 também era possível craftar maçãs douradas encantadas usando 8 blocos de ouro e uma maçã comum. Nos dias de hoje, no entanto, esse craft já não é mais possível. E a maçã dourada, popularmente conhecida como maçã do Node ou maçã do capiroto, ela te dá muita vida e era muito famosa em jogos como Hunger Games por ser um item muito apelão. Se você lembra dela e já jogava Minecraft nessa época, comenta aqui embaixo. E a mesma coisa ocorreu com as armaduras de cavalo. Durante um curto período na 1.6.1, era possível craftá-las da seguinte maneira. Uma lã de qualquer cor e 6 blocos de diamante craftariam a armadura de cavalo de diamante. Uma lã de qualquer cor e 6 blocos de ferro fariam a armadura de cavalo de ferro. E uma lã de qualquer cor e 6 blocos de ouro, como vocês devem imaginar, faria a armadura do cavalo de ouro. Só que depois de um tempo, a possibilidade de craftar esses itens foi removida. Assim, atualmente só é possível consegui-las através de outros métodos, como loots de baús e etc. Agora falando sobre uma estrutura muito antiga que também foi removida do jogo, é a pirâmide de tijolos. As pirâmides de tijolos eram estruturas altas, geradas experimentalmente e feitas exclusivamente de tijolos. Elas foram adicionadas em 27 de fevereiro no Endev e removidas do jogo no Endev 20.100.327. Então foi uma ideia que mal saiu do papel, mal chegou pra gente. Assim também como a casa Endev, que foi uma estrutura que funcionou como ponto de partida para o jogador quando o mundo era gerado. Essa casa era inicialmente feita de paralelepípedos de musgo com 2 tochas dentro. Posteriormente essa casa foi substituída por tábuas e pedra. Porém antes mesmo da InfDev essa casa foi removida do game. E outro tipo de estrutura removido, ou melhor, que foi atualizado, era a antiga aldeia. Antigas aldeias de zumbis podiam ser geradas em planícies, savanas, taigas, planícies de gelo e biomas desérticos. O tipo de aldeia e, portanto, o estilo de todas as estruturas dentro dela era determinado pelo bioma onde o pouso da aldeia estava localizado, ou seja, as aldeias eram praticamente iguais, só variavam de acordo com o bioma. E elas foram atualizadas e reformuladas ao longo de todas as versões que conhecemos até hoje. E existem, claro, diversos outros recursos, estruturas, itens e mobs que foram removidos do jogo ao longo do tempo, até porque o Minecraft já tem mais de 10 anos de existência e muitas atualizações, muitas versões betas, snapshots e afins. Se você lembra de mais alguma coisa que tá fazendo falta dentro do jogo, comenta aqui embaixo e bora continuar conversando sobre isso no Discord do canal, que vai estar ali na descrição e no comentário fixado. Lá você pode mandar fanarts, interagir e tudo mais. Enfim, entra aí, nos vemos lá. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço bem forte e fui!